Olá, tudo bem? Boa noite pela Band Maringá e está no ar o Band Cidade, que começa agora e vai até o Jornal da Band. Eu me chamo Léo Júnior e peço licença para entrar em sua casa, em seu estabelecimento comercial. Vamos lá, porque nós temos muita informação. Você estava muito bem acompanhado pelo meu amigo Beija. Falou que agora descansa, né, Beija? Vamos lá, porque nós temos muita notícia, o envolvimento de um modo geral. Daqui a pouquinho o Rodrigão já entra ao vivo. Ô, Brunão, tem como dar uma olhada? Isso que eu quero ver. Tá fácil para chover hoje em Maringá. A previsão era realmente de chuva, como é de chuva para amanhã também. Mas olha o céu aí, ó. Agora há pouco tinha até arco-íris. Tem arco-íris lá, a pontinha do arco-íris, você consegue observar aí, ó. Por quê? Porque de um lado tem sol, do outro lado a chuva. Mas deixa chover, que a chuva venha comportada, né? Para molhar o soja. Soja tá bonito na região, né? A paisagem com bastante chuva, ela é bonita, porque fica no período de seca, Deus me livre, fica muito feio. Que não venha tempestade, ó, a chuva. A imagem é ao vivo, ó lá, você consegue ver os pinguinhos caindo aí, ó, na nossa super câmera. Então, chove em Maringá neste momento. Vamos lá, roda, vamos ver o que a gente tem no programa de hoje. Veja hoje no Band Cidade. Tempestades severas e até possíveis tornados têm mostrado mudanças no clima do Paraná. Mistério: gatos podem estar sendo envenenados em bairro de Maringá. E o Hemocentro de Maringá realiza campanha para resolver um antigo problema: falta de sangue nessa época do ano. Essas e outras notícias você confere aqui no Band Cidade com Léo Júnior. Muito bem, estamos de volta agora com imagens em definitivo. Este é o Band Cidade. Um abraço para todo mundo que está ligado com a gente, mandando mensagem, interagindo, falando. Isso é bom demais, né? Com chuva a audiência é maior. Tem esse detalhe que é interessante. Vamos lá, atenção, os anúncios de tempestade severa e até possíveis tornados têm mostrado as mudanças no clima nos últimos meses no Paraná. Paraná que nunca teve esse problema de tempestade, está tendo agora. Mas o Amaro de Oliveira fez uma reportagem para a gente tentar entender o que está acontecendo. Algumas previsões de institutos meteorológicos vêm se consolidando no Paraná. No final da semana passada, havia alerta sobre a possibilidade de mais um tornado passar pelo estado. A previsão se consolidou no fim da tarde de sábado, no bairro Guatupê, em São José dos Pinhais. O tornado atingiu 350 residências e impactou 1.200 pessoas, segundo a Defesa Civil. 2 pessoas ficaram levemente feridas. O CIMEPAR o classificou como categoria F2 da escala Fujita, que tem ventos entre 180 e 253 km por hora. Ele atingiu os valores mais baixos desta categoria, mas ainda assim causou danos expressivos. Bom, esse tornado ocorrido aqui em São José dos Pinhais, ele foi um tornado bem documentado pela população, né? Ele praticamente percorreu de nordeste para sudoeste do município, né? E começando ali no extremo norte de São José dos Pinhais, próxima à divisa com Pinhais, e veio se deslocando e atingiu aqui próximo à Rua do Girassol, a sua fase final assim, de impacto para a população do município de São José dos Pinhais. O limiar mais baixo, em torno de 180 km por hora, e essa foi uma estimativa que nós chegamos, então, classificação F2 no tornado ocorrido em São José dos Pinhais no dia 10 de janeiro de 2026. Além de estreito, o tornado também percorreu uma trajetória pequena, né? Aproximadamente 1 km de distância em seu percurso. Em alguns momentos a nuvem funil tocava o solo, a sua circulação interagia com o solo, que configura o tornado.
em outros momentos ela subia e o dano não era identificado, ou seja, danos foram pontuais, mas em alguns lugares foi intenso. No sábado, Maringá registrou mais de 23 milímetros de chuvas e rajadas de ventos que chegaram a 60 quilômetros por hora. As equipes das Secretarias de Serviços, Limpeza Urbana, Infraestrutura e Defesa Civil estão atendendo às ocorrências da cidade. Foram cerca de 30 chamados. E para a semana tem previsão de mais chuva. A semana está começando ainda com os índices de instabilidades bastante elevados em grande parte do Paraná. Deveremos ter ainda, ao longo dessa terça e quarta-feira, pancadas de chuva sendo registradas, principalmente nas regiões noroeste, norte, Campos Gerais, no leste do estado e inclusive na região litorânea, onde pancadas de chuvas deverão ser registradas acompanhadas de descargas elétricas. Nesses setores, não se descarta, a partir do período da tarde, alguns temporais localizados durante o período. Tá tudo meio diferente. Você viu a região metropolitana de Curitiba? Os ventos chegaram a 180 quilômetros por hora. Pelo amor de Deus, haja coração. Então, vamos falar do supermercado universitário. O supermercado universitário fica na rua Paranaguá, 174, região da UEM, na zona 7 aqui em Maringá. Você já foi lá, você sabe que o mercado é gostoso de comprar, né? A gente também esteve lá e a gente fez uma gravação para você conhecer um pouco mais. Veja. Venha fazer economia de verdade aqui no Supermercado Universitário, que tem ofertas especiais todos os dias. Vamos conferir. No setor de hortifrutis, você tem uma grande variedade de frutas e verduras fresquinhas todos os dias. No açougue do Supermercado Universitário, você tem carne para o seu dia a dia e até para o seu churrascão do final de semana. Essa eu vou levar. Na padaria do Supermercado Universitário você tem doces, salgados, pães fresquinhos a todo momento, sem contar o pão de queijo. Aqui no Supermercado Universitário tem tudo para o seu churrasco de final de semana. E um detalhe, a bebida é extremamente gelada, veja. Supermercado Universitário, espeto de segunda a sábado, assados nos finais de semana. Estacionamento próprio, Rua Paranaguá, 174, Maringá. Muito bem, está dado o recado do Supermercado Universitário, Rua Paranaguá, 174, aqui em Maringá. Será que a gente consegue contato com o Rodrigo com essa chuvarada? Tá chovendo pra caramba. Alô, Rodrigo, boa noite. Por onde andas, meu garoto? Oi, Léo, boa noite a você, boa noite a todos que estão acompanhando o Band Cidade. Rapaz, tá caindo água aqui em Maringá, tá chovendo bastante. Agora há pouco, nós recebemos aquele aviso da Defesa Civil dizendo que a previsão para os próximos dias é de chuva aqui em Maringá. E para as próximas 3 horas, nós temos então o risco de fortes temporais para a região de Maringá. Como você pode ver aí nas imagens agora do nosso célebre gauchinho gauchesco, nós estamos passando aqui pelas avenidas aqui de Maringá e você vai vendo que chove muito nesse momento aqui no centro. Estamos sentindo a área central aqui de Maringá. E é nesse tempo chuvoso, né, Léo, que a gente sempre fala para os motoristas para que os motoristas tomem cuidado, prudência no trânsito. Porque a gente sabe que quando chove, né, Léo, o maringaense, o trânsito maringaense, ele fica mais complicado, né? Então a prudência no trânsito aqui, ela é em primeiro lugar para que possamos evitar acidentes, né? Agora, nós falávamos desse tempo que está caindo aqui na região noroeste do estado, como eu falei, agora há pouco a previsão é de chuva, né? Pelo menos o que a Defesa Civil mandou pra gente aqui no celular é de que vai chover. Ó, chegando agora na área central aqui, você vai vendo muita água caindo, muita chuva, cautela, prudência, principalmente do motorista maringaense. E a gente vai trazendo as informações, as notícias, andando pelo centro de Maringá e você acompanhando aqui em primeira mão no nosso Band Cidade desta segunda-feira. Léo?
Pô, pela velocidade do limpador de vidro aí, ó, você já imagina que tá chovendo pra caramba mesmo. Depois nós vamos inverter a imagem e mostrar na nossa super câmera. Olha só, a gente tá chegando na Avenida Brasil. Ó, aqui é a Avenida Erval, né, onde eles estão neste momento. Aí o cruzamento da Erval com a Brasil e chove mesmo, chove de dar gosto. Olha aí, ó. E a imagem não mente, né? Em tempo real, é bacana demais. Legal pra caramba. Alô, Joãozinho Martinelli, na cidade de Sarandi, um abraço. Dona Silvia, de retorno, né? Depois de um tempo no litoral, tá bom. É isso aí, um abraço. Ou será que ele mandou a foto da gente no programa? Lá também, pode ser, pode ser. Vamos falar do Vale Sorte? Atenção, você já adquiriu o Vale Sorte dessa semana? Ah, Léo, a semana está começando agora, mas corra, agiliza para você participar do sorteio de domingo. Roda. É, amigão, viagem de fim de ano pesou no bolso? Mas calma que o Vale Sorte vai te tirar essa pindaíba. Janeiro, sem dinheiro, aqui no Vale Sorte não. Essa semana tem 2 sorteios de 8 mil pra você realizar o sonho da moto. Um sorteio de 50 mil reais pra você ter seu carro zero. E ainda um mega prêmio de 150 mil pra você sair do aluguel. E você acha que acabou? Ainda não. Tem mais 10 giros de milão. Nossa, mas tudo isso parece um sonho. É muito mais que sonho, é o Vale Sorte. E você tá esperando o quê? Garanta já o seu. Tá dada a dica, garanta logo o seu, tá certo? Vamos lá, atenção, o Procon de Maringá tirou algumas dúvidas dos pais nesta volta às aulas, né? Porque existe uma preocupação nessa volta às aulas do material escolar, do uniforme, se for colégio particular, pagar a mensalidade, porque se não pagar em dia, o jurinho come, né? É assim que funciona. Vamos ver como é que foi. 2026 chegou e com ele também vem as contas para pagar, IPVA, IPTU e agora material escolar e principalmente matrícula das crianças. Quanto a isso eu converso agora com a Coronel Adilene, presidente aqui, diretora do Procon de Maringá, para falar um pouquinho sobre essa questão, né, os direitos e deveres principalmente dos pais quando vão fazer a matrícula dos seus filhos. O que os pais têm que estar cientes, têm que saber para não cair em uma furada e não terem que procurar o serviço do Procon para reclamar? Primeiro, ele tem que ler muito bem o contrato, verificar qual que é a data do pagamento da mensalidade, verificar se tiver que fazer rescisão, porque muitas vezes as pessoas são transferidas e precisam tirar o filho da escola. Se houver rescisão, qual que é a condição? Tem multa, não tem multa? Como é que funciona? No caso de transferência desse aluno, o que acontece na transferência e principalmente os juros de mora, ou seja, se ele atrasar a mensalidade, quantos por cento de juro que ele vai pagar. Então, ele tem que ler esse contrato e estar bem ciente disso. A outra coisa que ele precisa saber é que, quando ele vai fazer a matrícula do seu filho, ele precisa verificar a taxa de matrícula. É comum as pessoas cobrarem a taxa de matrícula, mas a taxa de matrícula ela tem que ser descontada da anuidade. A escola não pode determinar material, marca de material e nem local para que os pais comprem. Então existe um monte de material que às vezes compra e sobra do ano anterior, que se ele der uma garimpada, ele vai economizar, vai precisar comprar menos material nesse momento. O colégio não pode direcionar, vai em tal lugar porque lá tem. Aí dá o esquema de venda casada e dá rolo, dá confusão. Atenção, o verão combina com férias, diversão, sol e cuidar bem da sua visão. E quando o assunto é cuidado, estilo e confiança, o lugar certo é o Marçal Joalheiro. Este é o momento ideal para você fazer aquela revisão no oftalmologista e garantir óculos novos para curtir as férias com conforto e proteção. Porque enxergar bem faz toda a diferença em qualquer fase da vida. Levando sua receita no Marçal Joalheiros, ele oferece a melhor variedade de óculos e lentes das melhores marcas, unindo qualidade, tecnologia e muito estilo. E atenção, pais, com a volta às aulas, cuidar da visão das crianças é fundamental. No Marçal, você encontra armações confortáveis, resistentes e perfeitas para o dia a dia escolar. Agora, se a ideia é começar o ano se presenteando
ou surpreender alguém especial, você já sabe que na Marçal Joalheiros você encontra a joia em ouro 18, com fabricação própria e acabamento impecável. Pagamento à vista com 40% de desconto. Prefere parcelar? 30% de desconto ainda e 12 vezes no cartão. E se você já tem ouro, paga apenas a mão de obra. Além disso, relógios masculinos e femininos das melhores marcas com nota fiscal e garantia de fábrica. Tem o VT? Mostra! Comece bem o ano com as ofertas imperdíveis da Marçal Joalheiros. Relógio Champion masculino todo em aço, R$ 198,00. Relógio Século, R$ 240,00. Kit relógio Champion, R$ 270,00. Solitário brilhante em ouro, 5 pontos, R$ 2.580. Óculos solar polarizado, somente R$ 60,00. Marçal Joalheiros, na Santos Dumont 2507, no centro de Maringá. Os melhores preços em óculos, joias e relógios estão na Marçal Joalheiro. Passe lá e confira. Santos Dumont 2507, entre a Avenida Erval e a Avenida Getúlio Vargas, no centro de Maringá. Tá bom? Tá dado o recado aí. Vamos lá que nós temos muita informação. Presidente da ASIM fala sobre a movimentação do comércio no fim do ano, né? Se foi bom, se não foi. E outros assuntos aí para o mercado, para os associados de modo geral. Vamos ver. Final do ano de 2025 já foi, as festas realizadas, muita movimentação no comércio, embora aqui em Maringá Encantada ainda foi adiada para mais um período. Mas como foi a movimentação de final de ano para o comércio? A volta da Maringá Encantada para a área central, o presidente da ASIM, professor José Carlos Barbieri, como foi? Conversando com vários empresários que estiveram na Vila Gastronômica, bem como alguns que têm lojas ali no entorno da Praça Raposo Tavares, elogiaram muito, disseram que pudemos unir o comerciante com o consumidor e também as famílias que puderam usufruir de toda aquela área, bem como do parquinho, do artesanato e também das barracas que estavam compondo a Vila Gastronômica. Havia uma preocupação, né, no ano passado, no ano retrasado, na verdade, 2024, por conta das obras aqui do Eixo Monumental. Esse ano, a gestão do prefeito Silvio Barros conseguiu fazer ali um corredor da Praça da Catedral até a praça ali da Prefeitura, enfim, para a Getúlio Vargas. Isso propiciou mais movimentação. Isso ajudou bastante. A gente, claro, espera que a praça ali da Prefeitura seja finalizada o mais rápido possível, bem como também a gente espera a reforma da Praça da Raposo Tavares, antiga praça da antiga rodoviária, que claro que quando tiver tudo pronto, mas também ali o centro de eventos Oscar Niemeyer, com certeza essa região vai ser muito valorizada e vai atrair cada vez mais pessoas que vêm fazer turismo, bem como que vêm consumir na nossa região. Esse primeiro ano de trabalho, por exemplo, do prefeito Silvio Barros, esse envolvimento com a sociedade civil organizada, com a ASIM, Associação Comercial, até por conta das festividades aí do final de ano, como o senhor avalia? Eu avalio o seguinte, quem tem a caneta na mão, que é o prefeito, ele tem que usar exatamente o que a sociedade civil de Maringá é, uma sociedade organizada, que pensa no coletivo, que quer sempre contribuir. Então, assim, sempre que for demandada, com certeza irá contribuir, porque a gente quer uma cidade cada vez mais próspera, com mais comércio, com a indústria, o serviço também pujante, para que a gente possa atrair mais pessoas, automaticamente as nossas empresas poderem crescer, gerando cada vez mais emprego e renda. Então, essa aproximação a gente vê como muito positiva e a gente vai sempre contribuir quando formos demandados. Tá, então a expectativa foi boa, não tenha dúvida, né? Preste atenção, cadê a imagem de Mandaguari? Quem pega 376 sentido Londrina, Arapongas, passa por Mandaguari. Ô, Léo, você não fala, hein? É que está tendo uma obra lá de trincheira, de viaduto, são 3 obras lá do governo do estado. E aí, eu até passei lá no sábado e falei, caramba, esse troço está mal feito aqui, porque tinha que ter um buraco para um lado ver o outro, né? E aí, o que aconteceu? Deu uma pancada de chuva lá em Mandaguari agora à tarde, o barranco desceu, né? Desbarrancou, e aí encheu d'água, porque a água não tem para onde ir, não tem esgoto. E aí interditou a pista. Daí eu creio que o trânsito está sendo desviado para dentro da cidade, que é um caos.
Imagina o trânsito de uma rodovia passando. Passou muitos anos, né, dentro de Mandaguari. A verdade é essa daí. Então, na 376, na verdade, não é 376, é 444. Esse trecho é a 444. Nesse trecho que eu me acidentei uns anos atrás. Bem nesse ponto, só para você ter uma ideia. Né? E de lá para cá, a preocupação deles era evitar a quantidade de acidentes aí. Aí estão fazendo essa trincheira, né? E aí a obra choveu para caramba, o barranco desceu, virou um lamaçal e tiveram que interditar o trânsito agora à tarde em Mandaguari, né? Porque está tendo muita... Porque os outros 2 viadutos estão prontos, aquele do café e um outro lá. Tá bonitinho. Esse aí que é a obra mais demorada, porque a ideia é fazer essa trincheira, porque para quem vai lá no Alegre e tal, tem uma localidade, é conhecido isso aí. Vamos lá para a sequência, que nós temos muito assunto aqui. Cadê o Rodrigão? Rodrigo, fala comigo, meu querido. E a chuva, passou aí no centro ou não? Ah, passou, né? Olha só a imagem aí, ó. Cadê o Rodrigo? Fala comigo ou só o terminal? Olha, ó. Pois é, Léo. Estamos de volta aqui trazendo imagens para vocês. Agora nós estamos aqui no centro de Maringá, sentido ao centro de Maringá. O que chama atenção, né, quando dá esse tempo muito fechado, esse tempo de chuva forte aqui em Maringá, é a preocupação dos maringaenses, né, Léo, quanto à questão das árvores. Porque sempre quando chove forte, dá um vento mais forte, as árvores acabam caindo. Então a preocupação do maringaense nesse momento, principalmente o pessoal que tem carro, é a preocupação quanto essa questão aí das árvores. Até o exato momento, né, não temos nenhuma ocorrência relacionada à queda de árvores aqui em Maringá, o que já é uma notícia muito boa para o maringaense ficar tranquilo. Mas o tempo, Gauchinho vai mostrar o céu, olha lá, tá fechado, tá carrancudo, como você fala, né, Léo? O tempo carrancudo, fechado aqui em Maringá e, como eu falei, a previsão, muita chuva aqui para a região norte e noroeste do estado. Por isso que, mais uma vez, tem que tomar cuidado, né, no trânsito, principalmente os motociclistas, né? A pista fica escorregadia, tem que evitar acidente. Agora nós paramos aqui embaixo do viaduto aqui do terminal intermodal, né? Mas você pode ver que saindo do terminal intermodal, a chuva já continua. Já muita água caindo aqui em Maringá, né? E é bom, né, Léo, também um pouquinho de chuva, mais chuva aqui para nossa região. É bom para a agricultura, né? Os agricultores agradecem essa chuva que cai e a gente tem que agradecer também, né, Léo? Porque é muito tempo seco aqui na nossa região, né? Muitas pessoas sofrendo também quanto a essas questões de alergias, essas coisas. Quando cai uma chuva assim, por enquanto, como eu falei, a chuva tá tranquila, né, Léo? Não tá tão forte, não. E a gente espera que ela fique assim durante o término da tarde e o comecinho da noite também. Léo, volto com você. Tarde de segunda-feira de muita chuva em Maringá, como a própria imagem mostra. E o Rodrigo é o bichão mesmo, hein? Ele fala e filma. Ele fala e filma. Você gostou, né? Olha aí, ó, a imagem de Maringá, região central. A noite ainda não chegou, né? Mas a previsão acabou de mandar o recadinho aqui em todos os celulares, né? Falando que realmente a previsão é de chuva forte, tal, para todo mundo ficar atento, né? E vale o recado aqui, ó. Então, a gente acabou de ver aqui agora. O Hemocentro de Maringá está fazendo uma campanha de doação de sangue. Sempre as doações acontecem nessa época, porque férias, os doadores estão viajando. Vamos ver. Todo final de ano é sempre um período de atenção nos hemocentros em todo o estado. As necessidades por sangue aumentam e o número de doadores diminui significativamente devido às festas de fim de ano. E é por esse motivo que nessa época do ano muitas salas de doações ficam assim, na maioria delas vazias. E foi pensando nisso que o Hemocentro Regional de Maringá promove nesta época do ano uma ação voltada à conscientização de novos doadores e também de antigos, para que possam ajudar e normalizarem essa situação. O Hemocentro tem a sua estabilidade no momento, mas o que vale a pena chamar a população para doar, porque o doador que faz a sua doação em Maringá, ele pode contribuir em salvar a vida de toda a população do Paraná. Então, a Hemorrede são 23 unidades que o Hemocentro de Maringá pode estar fornecendo os hemocomponentes e ajudando a salvar vidas. Então, a doação em Maringá pode ir para todo o Paraná. Então, o pessoal que é de Maringá e de toda a região pode vir ao Hemocentro Regional de Maringá, faz sua doação para ajudar a Hemorrede paranaense.
Para ser um doador, existem alguns requisitos básicos que precisam ser seguidos à risca, como, por exemplo, estar em boas condições de saúde. Os critérios básicos são ter de 16 a 69 anos de idade, os menores de idade devem estar com o responsável legal presente, ter mais de 50 quilos de peso, estar saudável e portar um documento oficial com foto. Isso torna a pessoa candidata à doação, que depois vai passar por uma triagem e ser avaliado se naquele momento ele pode realizar a sua doação. Tá, então fica a dica, os doadores. Vamos dar uma olhada na previsão do tempo? Previsão para terça-feira amanhã, portanto a máxima de 27 e a mínima de 19. Muita chuva. Na quarta-feira, dia 28, a máxima, quarta-feira, a máxima de 28 e a mínima de 19. Também bastante chuva. E uma chuva com raios, uma chuva, né, com descarga elétrica aí, ó. Impressionante, né? Impressionante. Então não está muito fora da previsão mesmo. Vem chuva por esses dias, por essa semana aqui em Maringá. A nossa imagem de encerramento continua, né? O nosso passeio pelo centro, pelas largas avenidas de Maringá desse momento, aí pelo jeito é a João Paulino, né? E aí mostra que a chuva continua. Parece que deu uma amenizada, deu uma diminuída a chuva, mas a previsão é de bastante chuva de hoje para amanhã e tal. Quem veio trabalhar de moto tá de cabeça quente para voltar para casa agora, né? É assim mesmo. A gente vai encerrando aqui. Fiquem todos com Deus. Vem aí o melhor jornal da televisão brasileira, o Jornal da Band. Boa noite.